Hoje eu vou me vingar. Não percebi, a porta estava fechada. Cadê a Elizabeth? Está lá em cima, né? Elizabeth providencia o quanto antes aquela faixa naqueles vidros ali, que acabei de perder meu óculos, ou acho. Pelo menos eu acho. Então, irmãos, me ajuda aí, tá? Que eu não... Antes de começarmos, irmãos, só reforçando aqui, ao mesmo tempo, convocando, né, a igreja para estarmos aqui na quinta-feira, primeiro pela celebração ao Senhor Deus, nós também teremos a ceia do Senhor e a assembleia. Então, aqui estou convocando os irmãos para uma assembleia ordinária, tá bom? Aquilo que é administrativo da igreja, mas também teremos a ceia do Senhor nesse dia, quinta-feira agora, dia 10, tá? E essa semana, nós teremos a semana de consagração, de segunda a sábado, tá? Lembrando que a nossa semana de consagração é presencial. Então, na segunda estaremos aqui, na terça na célula, quem é da célula, quem não é da célula vem aqui, na quarta e assim por diante. Quinta-feira culto, assembleia e ceia, sexta-feira nós teremos nosso encontro de oração aqui e os homens, os discípulos de Cristo, vão estar subindo ao monte, vão pegar 7 sexta-feiras, isso é profético, 7 sexta-feiras e vão subir ao monte para orar. Então, se você não tem nada para fazer e se tiver alguma coisa para fazer, Lutero já disse, eu tenho tantas coisas para fazer hoje que passarei mais 1 hora ajoelhado. Então, que seja essa nossa... Eu já não estou enxergando nada, meu irmão. Que seja essa nossa prioridade, a oração. Então, irmãos, venha no nome do Senhor Jesus, semana de consagração ao Senhor, ao nosso Deus, tá? Eu não continuo enxergando, tem... mais alguma coisa? Não, então... Irmãos, certinho aí, Bruninha? Vou puxar aqui o meu passador, que vai me ajudar bastante. Irmãos, eu tenho uma história que eu li há algumas semanas, de um jovem pregador, que no caso não sou eu, não que eu não seja jovem, tá bom? Você pode abrir a palavra do Senhor Deus em João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito por João, capítulo 1. João, capítulo 1. Oi? Eu estou enxergando. Cadê, irmão? Glória a Deus. Vamos ver? Ah, tá passando. Show, obrigado. Aí. Irmãos, um jovem pregador, bonito como vós, esse que vos fala, estava ministrando a palavra do Senhor Deus com muita empolgação, com muita certeza do que estava fazendo. Lá pelas tantas, numa capelinha, num lugar muito simples, faltou luz. Quando ele ia pensar em parar a mensagem, alguém gritou: prega, pregador, nós ainda conseguimos. Irmãos, é sobre isso. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Pregador continua a ministrar, porque continuamos vendo Jesus. E nós queremos pensar durante esse mês, irmãos, sobre o sobrenatural na vida de Jesus. E se você percebeu toda a canção, as canções falando dele. Jesus viveu algo sobrenatural sendo natural. Isso é importante ressaltar. Então, não importa o tempo, não importa a circunstância, precisamos continuar a pregar, a falar desse homem que viveu o sobrenatural, mesmo vivendo e sendo natural. E eu quero falar então sobre o Evangelho de João. João
Nesse capítulo, ele vai apresentar Jesus. É importante ressaltarmos que dos evangelhos, cada um tem uma proposta. Mateus, Marcos, Lucas, e a proposta de João, o tempo todo, do primeiro capítulo ao último capítulo, é provar que Jesus é Deus. Essa é a tese de João. Ele escreve os seus capítulos provando ou tentando provar o tempo todo que Jesus é Deus. Tudo o que ele fez, é claro, mesmo sendo ali humano, pessoa, gente, com possibilidade de errar, não errando, não pecando, e ele prova então que Jesus é Deus. Tanto que você vai perceber que o eu sou se materializa em João. Quando Moisés vai falar assim, Senhor, se o povo me perguntar quem tu és, o que eu direi? Diga ao povo que eu sou. Nesse caso, esse eu sou de Deus lá, que ele não diz quem ele é, agora o eu sou de Deus, o próprio Deus é em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou. Agora todo mundo sabe quem é o eu sou do Antigo Testamento, agora eu sou Jesus. Então João o tempo todo tenta provar que Jesus é Deus. E aí ele começa a sua narrativa no capítulo 1, dizendo: no princípio era aquele que era a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, João, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que iluminava todos os homens. Verso 10. Aquele que é a palavra, o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas o que era seu não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, ou de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que era a palavra, o verbo, tornou-se carne e viveu, habitou, tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. 15. João dá testemunho dele, ele exclamou: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Amém? Deixa eu... João vai apresentar Jesus como Deus. E o próprio João vai descrever que ele era superior, Jesus, do que ele. João Batista, quando ele vai, então, pregar o evangelho, ou vai batizar Jesus, ele diz claramente que ele é inferior ao próprio Cristo. Ele recusa a batizar Jesus. Jesus diz assim claramente: não, você tem que fazer isso. Apresentar Jesus aqui como superior é algo muito interessante, irmãos. Porque quando nós falamos de Cristo, normalmente nós falamos dos milagres e, de fato, nós falamos daquilo que ele já fez e é algo sobrenatural. Mas o que João está descrevendo é que ele já estava na criação.
Antes de todas as coisas existir, ele já era Deus, ele estava lá com Deus. E agora esse Deus, esse Cristo, sai da sua glória e vem viver no nosso meio. Mas há uma pergunta, ou uma afirmação, do Philip Yancey, que disse: se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Se de fato queremos entender quem é Deus, eu preciso olhar para Jesus. É isso que João está descrevendo. Mas também eu tenho essa pergunta agora: como o Criador do universo pode se tornar parte da sua criação? Eu não sei quantos dos irmãos pararam para observar e entender o texto, que o Deus criador de todas as coisas, criador do universo, ele resolveu então ser, além do criador, agora ele se torna a própria criatura da sua criação. Ele sai da sua glória e vem habitar no meio dos homens. Ele passa a ser gente, pessoa. Essa é a diferença do Cristo, do Jesus, do Messias, do Emanuel, do Deus conosco, de qualquer outra dimensão de Deus. Um Deus que poderia estar no seu trono, ocupando. Um Deus que poderia estar governando com um braço forte. Um Deus agora que resolve ser pessoa. Ele cria todas as coisas, sai de lá, então vem habitar no nosso meio. Então essa é a pergunta, irmãos, que como um criador de todas as coisas vem se tornar parte da sua criação? Por que Jesus vem habitar no nosso meio? Por que ele não continuou a governar todas as coisas de onde deveria estar? Por que então ele veio? A resposta que todos nós de fato sabemos é que ele veio para nos salvar. Mas será que de onde ele estava, ele não poderia nos salvar? Será que o Deus que, ao falar assim, que todas as coisas aconteçam, que tudo se faça, que do nada ele fez toda a existência, ele não poderia salvar a humanidade de onde ele estava com uma palavra, com um sopro, com um vento? É claro que sim. Da mesma forma que ele fez todas as coisas que não existia a existir, ele poderia então fazer isso com nós, salvar-nos de onde ele estivesse. Então, mas por que, pastor, que ele fez questão de habitar, tabernacular no nosso meio? Irmãos, porque aí caberia a cada um de nós questionar assim: mas aí era fácil, ele era Deus. Ele poderia com o vento, com a palavra, com o sopro, alguma coisa, fazer todas as coisas, e soprar, e salvar, e todo mundo assim: ele é Deus, ele pode fazer assim. É aí que cabe perfeitamente quando Filipenses capítulo 2 diz assim, que ele, Deus, Jesus, se esvaziou. Ele, além de habitar no nosso meio, ele abriu a mão da presença de Deus dentro dele. Ele se esvaziou de Deus, vindo ser gente, pessoa. E aí ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu dores, ele chorou. Jesus sentiu a morte do seu amigo Lázaro. Portanto, por que Cristo então precisou fazer isso? Porque hoje ele compreende perfeitamente tudo que eu e você passamos. Porque ele passou pelas mesmas dores. E diga-se de passagem, uma dor tão intensa quanto qualquer um de nós. Por que Deus então fez isso? Para mostrar o quanto ele é misericordioso, bondoso e generoso. O texto nos diz que no princípio era aquele que era a palavra, que era o Logos, que era o verbo. Irmãos, é bem importante ressaltar nesse mesmo texto que esse Deus que habitou no nosso meio, ele está agora nos céus, voltou para o seu lugar, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Mas eu preciso então tirar alguns pontos importantes dessa passagem. Por que esse texto,
Por que que Jesus não vai nos ensinar algo sobrenatural? Primeiro, que Deus entrou no tempo e no espaço. O Deus que fez todas as coisas que não existia a existir. Um Deus que deu razão, que deu emoção, que deu sentimento. Ele agora que era além do tempo, ele passa a ser temporal. O verso 1 ao verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feita. Ele veio, ele fez todas as coisas. E aí, irmãos, algumas lições também preciosas em relação a esse texto. Veja, Deus, o Deus eterno se fez temporal. Ele agora faz parte do nosso tempo. Ele que estava além do tempo, agora ele está no nosso meio. Ele pode sofrer qualquer dor. Um Deus que está atemporal, um Deus que poderia fazer todas as coisas, agora ele faz parte do cronos, do tempo, do nosso tempo. Falível, ele pode morrer, ele pode sentir dor. É por isso que Cristo é o único que é capaz de nos salvar. Porque ele sofreu as mesmas dores, ele não pecou, ele morreu e ainda assim ressuscitou. Esse Deus, o Deus que está acima do tempo, escolheu viver dentro do tempo, assumindo limites humanos. O texto nos diz em Gálatas 4:4, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Significa que ele sentiu tudo o que eu e você sentimos. E mesmo assim, ele continuou fiel ao seu propósito. Segundo, o infinito se fez finito. Um Deus que não tem fim nele mesmo, um Deus que é absoluto nele mesmo, agora ele se torna finito. Ou seja, ele pode morrer. Um Deus que é soberano, ele abriu mão da sua soberania para ser de carne, para sofrer. E tem até história, né? Histórias para além do texto sagrado, de que Jesus, porque quando nós olhamos o texto sagrado, Jesus é apresentado, aparece na história aos 12 anos, depois só aparece novamente aos 30 anos, e ali 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, pregando e cumprindo seu ministério, e aos 33 ele é crucificado. Aí nós temos uma interrupção na história, que diz que Jesus fez algumas coisas que a própria história sagrada não conta. E aí você vai pegar textos apócrifos que vai falar uma série de coisas que Jesus fez que não é considerável inspirado. Você vai ouvir, teve algumas pessoas que vieram até me falar uma vez, porque, cuidado, irmão, quando você vai assistir uma série, ou uma novela, ou qualquer outra coisa aí, sei lá, dramaturgia, por favor, tá? Por favor. Então, alguém olhou essas novelas, ou essas séries que estão passando por aí, aquilo é dramaturgia. Tem algumas coisas que faz parte da história, mas que não tem nada a ver com o texto sagrado e inspirado. Tipo, Jesus pegou um passarinho e ressuscitou um passarinho. Não tem nada na Bíblia disso. Não que ele não tenha feito, sei lá, pode ter sido. Mas na Bíblia não está isso. E alguém foi narrar isso para o pastor como se estivesse na Bíblia. Então, muito cuidado quando você vê, assiste essas coisas, para saber, vai examinar as Escrituras, vai olhar primeiro se está lá. Na dúvida, pergunta, ou não assiste, melhor dizendo. O Deus que não pode ser contido em um lugar. Ele assumiu um corpo. Um Deus que é infinito, agora é finito. Dentro de um corpo. Dentro de uma pessoa. Gente agora. Um Deus que fez todas as coisas, que ninguém pode medir a sua grandeza. Agora ele é um homem.
que sofreu dores, que morreu, que viveu, que chorou, que sorriu. Deus infinito. Terceiro, a glória divina se revelou em forma humana. É bem interessante que no original, quando diz assim, o verbo se fez carne e habitou, lá é tabernaculou. E aí, quem lembra do tabernáculo? Ou da tenda? O que tinha na tenda ou no tabernáculo? O que representava aquele lugar? A presença. Então, agora não temos mais a tenda ou o tabernáculo é o próprio Jesus. Ele tabernaculou, ele veio habitar, não em um lugar, mas dentro de vós. Irmãos, isso é de uma profundidade que eu acho que os irmãos não entenderam o negócio, não. Ele não habita em um lugar. A presença não é sobre um lugar, é sobre as pessoas. Ele tabernaculou, ele veio habitar dentro de nós. A sua glória não é sobre um lugar, é sobre pessoas. Por isso que ele é soberano, por isso que é sobrenatural a vida de Jesus. Ele abriu mão dos céus para habitar agora no meio do povo, tabernacular. A glória dele é real agora. Não é para um homem, não é para um sacerdote. Porque agora todos nós podemos ser sacerdotes. Mas há uma frase John Stott que diz que, vamos todos ler essa frase? Vocês já pararam para ver ou imaginar que um Deus santo que chega para Moisés e fala assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que você está pisando é santa. Agora esse Deus santo pisa em terra profana. E continua santo. Esse é Deus. Esse é um Deus que fala assim, tira as sandálias porque eu estou aqui habitando aqui, isso aqui tudo é santo. Ele abre mão disso, vem habitar no meio do povo e a terra continua profana, mas ele é santo e expande a sua santidade para todos. Segundo, nem todos receberam a sua vinda. Está o terceiro mesmo, acho que foi eu que... É isso aí. Nem todos receberam a sua vinda. Verso 10 e verso 11. Aquele que era a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o recebeu, ou reconheceu. Irmãos, todo mundo reconheceu Jesus? Todo mundo reconhece Jesus hoje? Não. Inclusive tem um povo que até hoje acredita que ele ainda não veio, o Messias não veio. Eles estão esperando o Messias até hoje, estão esperando, talvez que ele venha num cavalo para lá, com a espada na mão, para guerrear, para libertar Israel, e está esperando até hoje. Ele já veio, a sua segunda vinda está aí, está às portas, e eles continuam esperando. Tem muitas pessoas que ainda continuam não crendo. Muitos não reconheceram. Muitos que viveram naquela época, andaram com ele, ao lado dele, venderam Jesus por 30 moedas de prata, negaram Jesus. Irmãos, ainda vivemos esse tempo de que
o que nós vivemos é um conto de fadas, é uma fábula, é uma mentira, é uma ilusão. São os irmãos frustrados da vida que resolveram se reunir para dizer que agora são irmãos. Na verdade, nós vamos chegar lá e vamos ver. Porque a vida não é só essa. Essa é uma dimensão temporal. Tem uma dimensão para além dessa, e isso nós chamamos de céu ou de eternidade. Muitos continuam não crendo nele. Inclusive, muitos que frequentam os templos religiosos. Porque, irmãos, se de fato nós cremos nesse Deus soberano, por que ainda vivemos de uma forma tão mesquinha às vezes? Eu falei isso hoje dando aula. Imagine um Deus soberano, infinito, agora finito, terreno, habitando no meio de santos, de não santos. E às vezes nós não temos nada, não temos onde cair mortos, até porque o que temos não é nosso, é dele. Nos enchemos de soberba, de arrogância, de que somos alguma coisa. Não somos nada, somos pó. E vamos voltar para lá, inclusive. Porque quando isso aqui apodrecer, irmão, só fede, não serve para nada. E esse Deus maravilhoso veio fazer isso, habitar no nosso meio. E tem muitas pessoas que não creem, vivem como se ele não fosse real. E alguns vivem uma vida cristã como se fosse mais ou menos, eu estou aqui, vai que seja verdade. E se não for, eu também estou aqui. E se for, eu estou na barca. Irmão, só que não. A vida cristã é muito séria. É muito séria. Para ser mais ou menos. No nome do Senhor Jesus, que nós possamos. Nada cega mais do que a certeza de que já enxergamos tudo. Já enxergamos tudo. Já sei tudo. Já vi de tudo. Já conheço tudo. E sabe por que que alguns não receberam Jesus? Principalmente os religiosos, porque eles já sabiam tudo. Sabiam tudo. O Deus encarnado estava ali e eles... Não, você não é o Deus encarnado. Pelo que nós sabemos, pelo que nós conhecemos da lei, aí começa. Você não é o Cristo. Mas há uma terceira lição que eu quero extrair desse texto. Verso 12 e verso 13. Agora é o 3. Ser filho de Deus é um presente. É um presente, irmãos. O verso 12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas também é uma condição: aos que creram, aos que receberam, aos que reconheceram, se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ser filho de Deus é um presente, é uma dádiva. Deus nos escolheu para sermos filhos. Filhos. E vocês sabem muito bem que Ele não veio para os gentios. Ele não veio para nós. Ele veio para os seus, e os seus não reconheceu. E a graça chegou até nós.
Nós nos tornamos filhos, filhos por adoção, porque a graça, nós fomos alcançados por essa graça. Sabe, irmãos, eu não sei quantos de vocês têm dimensão do que é isso, mas nós já fizemos alguns processos de adoção, palestra na época, alguns assuntos. Você sabe o que é ir a um abrigo, e neste abrigo, pessoas ou crianças, adolescentes, que não têm pai ou que têm genitores, né? Genitores são coisas diferentes, né? Quem gera e quem é pai são coisas diferentes. Você chegar num abrigo com um monte de crianças dessas, que não tem referência paterna, que não tem nada disso, e alguém fala bem assim: eu quero ser seu pai. Eu vou ser o seu pai. Eu vou te dar filiação. Eu vou te dar uma referência do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser família. Foi isso que Deus fez conosco. Nós estávamos em um abrigo do pecado, perdido. Ele disse assim: eu quero ser o pai de vocês. Eu quero dar paternidade para vocês. Vocês não mereciam, mas eu quero ser pai de vocês. Eu vim habitar para os meus, mas os meus não quiseram. Interessante isso, irmãos. Ele veio para os seus filhos não quiseram que ele fosse o pai dele. Ele falou assim: agora eu vou adotar uma galera. Então, no nome do Senhor Jesus, você é filho. Valorize isso. Ame isso. Reconheça aqueles que creram, receberam, ter o direito de se tornarem filhos. Não é filho natural, é filho porque ele quis. Não é filho que foi gerado no ventre. Foi um filho que foi gerado no coração de Deus. Ele escolheu, e aí eu diria, não foi um acidente. Porque tem esse negócio, né? Não sei se vocês já ouviram esse ditado aí. Ficou grávida, não foi um acidente. Eu fiquei imaginando, foi na hora que o carro estava capotando. Capotou e aconteceu, e aí nasceu o negócio. É um acidente, né? Acho que não é bem assim não, mas tudo bem. Né? Não é, irmãos. Não foi um acidente assim de percurso. Ele nos... Não. Ele quis fazer isso. Amor por adoção é uma decisão. Eu decidi amar vocês, diz o Senhor. Ainda que nós venhamos ser filhos rebeldes, desobedientes, Ele continua amando-nos. Por quê? E aí eu concluo. Sem concluir, mas tudo bem. Porque Deus não depende dos nossos sentimentos. Se você o amar, Ele continua sendo Deus e Pai. Se você o adorar, Ele continua sendo Deus e Pai. Quem perde? Nós. Quando um filho é desobediente, quem perde? O filho. É ele que perde. Eu já falei isso e falo mais uma vez. Você filho, você pai, você mãe, no nome do Senhor Jesus. Você é o adulto. Deus é o adulto da relação. Por isso que Ele diz: se você me amar, eu vou te amar. Mas se você não me amar, eu vou te amar do mesmo jeito. Tem pais que vivem implorando o amor de um filho. E eu ouvi de uma especialista essa semana. Ela falou para o filho: filho, se você me amar, está no lucro. Mas o que eu quero de você mesmo é obediência. E aqui, irmãos, cabe Deus perfeitamente. Sabe o que Deus quer de nós? Obediência.
obediência. No nome do Senhor Jesus, que nessa noite, eu e você, possamos... Tem uma última pergunta. Como você responderá a esse milagre? A esse milagre de um Deus soberano que habitou de uma forma natural no nosso meio e decidiu nos amar. Decisão. O amor é uma decisão, é uma escolha. Apesar das minhas imperfeições, muito poucas, Camila decidiu me amar. Apesar das nossas imperfeições, que são muitas, Deus decidiu nos amar. E para provar isso, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. E vai voltar para levar aqueles que decidiram amá-lo. Todos? Não. Porque até hoje tem muita gente que ainda não reconheceu. Você já reconheceu verdadeiramente? No nome do Senhor Jesus.